Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos. Sextou, sim, com muita preocupação para o fim de semana que vai decidir o destino do Fluminense em 2025. Palmeiras e Fluminense, Bragantino e Criciúma, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Desses três jogos, os tricolores saberão onde estarão no ano que vem. Se na primeira divisão, de onde o Fluminense não poderia jamais sair, ou na humilhação, na degradação da segundona. Vamos bater um papo sobre isso? A cabeça bem fria, todo mundo muito preocupado, mas agora de cabeça muito fria, para a gente tentar enxergar qual seria o caminho mais possível, caminho fácil e provável. Já adianto que não tem nenhum, tá? Provável e fácil não tem. Mas qual seria a luzinha no fim do túnel para a gente tentar se agarrar e crer numa fuga ainda do rebaixamento? É mais sobre isso esse vídeo. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para vocês todos aí, gente. Vamos lá, vamos tentar de alguma forma, só nos resta isso, tentar ser otimista, ter um fiozinho de otimismo. Se você puder, se você gosta do meu trabalho, se inscreve aqui no canal, estamos a caminho de 60 mil. Se você quer me apoiar, não precisa gastar nada, é só deixar o like. Larga o like aí, que você me ajuda demais com o like e com a inscrição. Vamos lá, gente. O Fluminense fez um jogo de novo sofrível, de novo feio de se ver. Com a cara de 2024, né? Um jogo que é mais ou menos o retrato de 2024, na verdade um retrato até muito melhor do que o do primeiro semestre com o Fernando Diniz, que aquilo ali era uma hecatombe, era uma batida de trem de frente, sabe? Era uma queda de cara no precipício. Melhorou com o Mano. Gente, o Mano joga horrível, etc. Tudo certo, é tudo verdade. O Mano tem um monte de culpa também, mas ele fez 24 jogos no Brasileiro e conquistou 37 pontos. É um aproveitamento de 52%. Mesmo com o jogo feio, mesmo ganhando de 1-0, 1-0 aqui, acolá, 2-0 de vez em quando, mas é isso, 52% de aproveitamento. É aproveitamento de G7, tá? É aproveitamento de Libertadores fácil. O que está pegando são os 15%, 16% de aproveitamento de Fernando Diniz. Entre Diniz e Marcão, que ficou 2 jogos, foi uma continuação do Diniz. 15% de aproveitamento. Aí, meus amigos, é difícil, é muito, muito difícil sair desse buraco. Mesmo com esse aproveitamento alto que teve o Mano, o time está enterrado e, olha, tá difícil. E a coisa até se desenhava como uma noite feliz, apesar de todo o sofrimento, a galera ainda conseguiu curtir um pouquinho isso aqui. Vamos olhar, né, para a gente lembrar que não dá para chorar o tempo inteiro. Olha só o gol. Arias chamou a responsabilidade, depois ele perdeu o pênalti, jogada individual. Cano toca para trás ali. Keno, que entrou muito bem, bateu firme. E o Serna aí no rebote. Agora vai, todo mundo pensou, né? Aí o Atlético Paranaense empatou lá, o Fluminense estava livre, matematicamente, durante alguns minutos. Só rever o gol aí. Ó, galera, ó. Pois é, mas não durou muito, não. Durou muito, não. Alegria de pobre dura pouco. E a manteiga do Fluminense, o pão com manteiga do Fluminense esse ano cai sempre para baixo, com a manteiga para baixo. Tudo dá errado, é impressionante. O time é uma porcaria, os trabalhos dos treinadores, um fez um trabalho absolutamente bizarro, a palavra é essa, desastroso, e o outro faz um trabalho cheio de problemas, cheio de erros também, no caso do Mano. Mas além disso tudo, além dos jogadores, né, um monte de jogador prega presa, os caras que não correm, os caras que são ruins mesmo, e tem muito jogador ruim, além disso tudo, sempre que a sorte poderia dar o arzinho da graça, não está dando, não. Está dando muita coisa errada, além de tudo, porque ontem essa vitória do Bragantino sobre o Atlético Paranaense em Curitiba, sinceramente, eu preciso confessar, eu não esperava de jeito nenhum. Olha, ninguém acha, falei antes, né?
Ninguém acha que esse Bragantino vai ganhar do Atlético Paranaense, vocês acham? Então, sinceramente, acontecesse um empate, mas o Bragantino ir lá dentro e vencer, pois é, venceu. Fez o que o Fluminense não teve competência para fazer poucos dias antes. Teve a coragem que o Fluminense não teve. O Fluminense empatou lá e aí achou que estava bom, recuou e quis garantir o pontinho. Se tivesse feito a vitória, dava para fazer, porque o Atlético Paranaense sentiu muito e recuou. O Fluminense achou que estava bom o empate e se contentou. Se tivesse feito a vitória, estava livre agora. Bom, mas, gente, águas passadas. Né? Águas passadas. Aí acabou o jogo, depois de tudo, mesmo com vitória, o que aconteceu? A galera lembrou, atinou, se deu conta, depois de algum tempo, deu conta de que o culpado principal, o homem que montou isso aí tudo, tem nome e sobrenome, né? Não escutou direito? Preste atenção de novo. Ei, Mário, vai tomar caju. Isso aí tá no Instagram do Netflu. Para quem ouviu errado, né? A transmissão, falou, ei, foi pro Mano. Foi pro Mano, não. Foi pro Mário, M-A-R-I-O. Mário Bittencourt, nome e sobrenome do primeiro escalão, da primeiríssima prateleira de culpa pela provável queda do Fluminense, se ela acontecer. Tomara que não aconteça, mas só essa vergonha que o time está passando, só esse sofrimento a que está submetido o torcedor do Fluminense, já é motivo de sobra para que o torcedor grite isso aí por mais 5 anos. Pois é, e aí a situação, gente, está muito difícil. Está muito difícil, eu vou falar dela agorinha, vou falar o que eu enxergo como um caminho, um fio de esperança para fugir disso. Mas deixa eu mostrar o que disse o Thiago Silva sobre essa situação que está passando o Fluminense. O time tá bem, cara. Tá bem. Apesar da gente não ter feito um super jogo, a gente tá super positivo. Eu acho que a frustração, assim, por parte da torcida foi que a expectativa era que acabasse hoje. Só que às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Foi para a última rodada, a gente vai para lá enfrentar o Palmeiras de grande para grande. Vamos ver o que acontece. A gente só depende da gente, depende de mais ninguém. Mas é o que a gente tem para hoje, é enfrentar de cara essa situação que a gente tem e a gente só depende da gente, cara. A gente não depende de ninguém. Parece que a gente tá falando as coisas já meio que numa situação, já tá rebaixado, vai perder pro Palmeiras. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu tô super confiante no meu time, que a gente vai lá para São Paulo fazer um grande jogo. Então, eu tenho um contrato, né, até meio de 26, e se o Fluminense cair para a segunda divisão, com certeza aqui eu estarei. Tá bom, Thiago aí tentando ser otimista, né? Tentando demonstrar alguma tranquilidade, confiança e cravando. Vou ficar para o ano que vem, mesmo que o Fluminense caia para a segunda divisão. Então ele já está considerando isso aí, né? Mas, pelo menos, está botando a cara e dizendo, ó, segunda divisão, eu tô aqui dentro. Vou ficar, não pense que eu vou embora e tal. Mundial. Agora, imagina o Fluminense no Mundial de Clubes, com Borussia Dortmund no seu grupo, e com aqueles gigantes todos lá, e a vergonha, hein, seu Mário Bittencourt? A vergonha de o Fluminense ir para lá como um time de segunda divisão. Puta que pariu, me desculpe o palavrão aqui, tá, gente? Me desculpa, mas eu não resisto. É uma humilhação gigantesca. Isso aí, cara, é um dano à imagem, é um dano à reputação, à credibilidade da marca Fluminense, que custa milhões de dólares. Um dano como esse é incalculável que está sendo causado à instituição. Muitas vezes maior do que os muitos prejuízos causados pela administração do Mário nas negociações absurdas e obscuras que ele faz, doando jogadores da base para clubes milionários do exterior. Mas esse filme queimado aí, esse desgaste na imagem que vai ser causado ao Fluminense, que já está sendo causado, mesmo que não caia, isso aí vale muitos outros milhões de dólares, não há dinheiro que pague. Imagina o Fluminense chegar no Mundial lá, como o patinho feio, como o time rebaixado, como o time de segunda divisão. É muito vexame, gente. É muita humilhação. Mas vamos lá. Tem fio de esperança, tem uma luzinha no fim do túnel. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. Eu vou falar o que eu acho que é o mais possível
dentro das coisas improváveis. Olha aqui, cara, a classificação do GE. Eu acho assim, deixa eu primeiro dizer o seguinte, jogo do Bragantino e Criciúma em Bragança Paulista. Criciúma rebaixado, Bragantino vem de vitória fora de casa, cheio de moral contra o Atlético Paranaense. Tem que ganhar em casa. Para mim, vai ganhar. Esse jogo aí, sinceramente, pode até dar zebra, claro, tudo pode acontecer em qualquer um dos 3 jogos. Mas, para mim, Bragantino e Criciúma, eu considero o jogo mais carta fora do baralho. Acho que o Bragantino vai ganhar do Criciúma, então o Bragantino vai se salvar. Ponto. Então temos 2 jogos para o Fluminense tentar resolver a situação dele. Ou ele pontuar contra o Palmeiras, ou o Atlético Mineiro vencer o Atlético Paranaense. É isso. E não adianta o Atlético Paranaense vencer o Mineiro, não. O Fluminense não pode contar nem com empate nesse jogo e nem com vitória do Paranaense. Se o Paranaense vencer, o Fluminense, para ficar, vai ter que pontuar contra o Palmeiras. A única forma dele não ter que pontuar é ou com não vitória do Bragantino, acontecer um empate ou vitória do Criciúma, ou com vitória do Atlético Mineiro. Tem 3 resultados. Tirando o jogo do próprio Fluminense, o Fluminense tem que contar ou com vitória do Atlético Mineiro, no jogo lá em Minas, ou com vitória do Criciúma ou empate em Bragança. Mas para mim vai dar Bragantino, esquece esse jogo. Então deixa eu mostrar para vocês por que eu acho que o jogo do Atlético Mineiro também é muito complicado para o Fluminense esperar algo. Olha aqui, gente, olha a posição do Atlético aqui, 14º colocado. Ele já está dentro da zona da Sul-Americana. Aí lá, então, ele tem que se manter na Sul-Americana e não pode entregar o jogo, nem fazer jogo de compadre, nem empatar. Não é bem assim. O Atlético Mineiro, se empatar o jogo, serve para ele sim, porque ele vai a 45 e continua dentro da zona, tá? Mesmo que continue em 14º colocado, ele será ainda classificado para a Sul-Americana, a não ser que o Fluminense vença o jogo contra o Palmeiras. Se o Fluminense vencer o Palmeiras em São Paulo, no Allianz, aí o Fluminense vai a 46 e o Atlético ficaria com 45. Aí eles podem saber durante o jogo que o Fluminense está ganhando e eles vão precisar, sei lá, né? Vão precisar ganhar. Mas aí tudo certo. O Fluminense ganhar também não adianta, não precisa de resultado de ninguém. Então, assim, eu vejo uma situação de conforto, de acomodação do Atlético Mineiro, sabendo que ele, com empate, ele continua confortável, ele provavelmente não vai perder a vaga na Sul-Americana, e mesmo com derrota, ele deve continuar com essa vaga na Sul-Americana. Mas ele não vai se arriscar a perder o jogo, porque ele pode até ser rebaixado se perder. Essa é a realidade. Desde que, né, o Atlético Paranaense ultrapasse ele, que ultrapassaria, iria a 45, e o Fluminense também vencesse o seu jogo. Na verdade, se o Fluminense empatar e o Atlético Mineiro perder, o Atlético já cai, né? Com a vitória do Bragantino, quem cai é o Atlético Mineiro, por incrível que pareça. Então, gente, esse jogo aqui é um pouquinho mais possível, na minha opinião, um pouquinho mais viável. O Atlético Mineiro, ele não precisa ganhar, mas ele, para não correr riscos durante o jogo, ele, para se garantir, ele é melhor ganhar. É melhor ele fazer o gol para não tomar um susto durante a partida. Ele pode tomar um gol do Atlético Paranaense e, de repente, estar rebaixado. É isso? Ou ele pode estar empatando ali confortavelmente, o Fluminense faz um gol no fim do jogo e tira ele da Sul-Americana. É verdade. Mas só em caso de vitória do Fluminense. Então, galera, é um jogo, na minha opinião, onde o resultado mais provável é o empate, que serve para os dois a princípio, porém, tem uma dose de risco para o Atlético Mineiro ficar empatando e tomar um susto no fim do jogo e acabar até caindo. Então, aqui eu vejo uma fagulha de esperança do Atlético tentar vencer o jogo. E aí eu digo tentar, porque não quer dizer que se ele tentar, ele vai conseguir. Ele não ganha 12 jogos. O Atlético Mineiro não ganha a 12 jogos. Ponto. Então, não acredito que vá entregar ou fazer um jogo de compadre total. Pode ser que faça isso mais para o fim do jogo. Se o resultado estiver servindo para os dois, estiver confortável, aí pode acontecer. Agora, vamos lá, gente. A gente às vezes esquece, né? Qual é a outra possibilidade? É o Fluminense fazer a sua parte. O Fluminense ainda é time grande, acho, né? Ainda tem estofo, ainda tem a sua tradição, a sua história por trás, a sua camisa pesada, a sua imensa torcida, a sua tradição a honrar. O Fluminense não pode ir para São Paulo já derrotado. Disse bem o Thiago Silva. Nós que somos analistas, ou quem é torcedor, pode achar que é muito difícil.
que está muito, muito, muito complicado acreditar que o Fluminense vai pontuar lá contra o Palmeiras, lutando pelo título. Mas tem umas circunstâncias. O Botafogo vai estar jogando no Rio, contra um São Paulo provavelmente até desfigurado, talvez sem time titular. Não é difícil a gente imaginar que com meia hora de jogo no Rio, o Botafogo esteja ganhando já por 2-0, fecha o primeiro tempo com 2-0, 3-0, por exemplo, e o Palmeiras vai saber em São Paulo. E aí, amigo, vai ficar talvez murche, derreta no campo no Allianz Parque e pode facilitar a tarefa do Fluminense. Facilitar, digo, sem mau sentido, tá? Pode não dificultar tanto a tarefa do Fluminense, pelo menos empatar o jogo. Vencer já acho demais, mas empatar. Em 10 confrontos entre os dois times no Allianz Parque, na história, 9 vitórias do Palmeiras e 1 empate do Fluminense hoje, até hoje. Então, talvez tenha chegado a hora de reverter essa realidade, de fazer o jogo da vida. Difícil acreditar, difícil acreditar. Levou-se até a última instância, até a última possibilidade, até o último fio, pendurado está o Fluminense por um fio. É verdade. Merece cair? Dói dizer isso, mas merece pra cacete. Merece muito cair. Mas não caiu e a gente não quer que caia, né? Então nós acharmos que é muito difícil, faz parte. O jogador não pode achar isso. Mano não pode achar isso. O jogador tem que ir para dentro de campo com a camisa, com a armadura do Fluminense e falar, nós somos o Fluminense. O que é que eles têm maior do que nós? O que é que eles têm de melhor do que nós? Nada. Nada, nada, absolutamente nada. O Fluminense vai para campo, como bem pontuou o Thiago com essas palavras, de grande para grande, e não dá para contar com ninguém, gente. Vai ter que fazer a sua parte. Qual é a má notícia? É que está muito difícil e que o Fluminense só depende dele. Depender de si próprio, desse Fluminense, não é uma boa novidade. Não é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é a mesma, é que o Fluminense só depende dele. Fizer um pontinho, empatar o jogo, fechar a casinha ou se segurar e fazer 2 gols no contra-ataque, empatar em 2-2, em 1-1, em 8-8, está na Série A. Então parece difícil. Parece improvável, parece um quase milagre. Mas depender dos outros, vai por mim. Já vi muita última rodada de Campeonato Brasileiro e quando você depende dos outros, em geral, dá ruim. Dá errado. Quando nem o seu resultado adianta, quando você ganhar, não vai adiantar porque o outro resultado vai te destruir, é a pior situação. Já aconteceu muitas vezes. Mas nesse caso não está assim. É um jogo muito difícil do Fluminense, mas ele não depende de ninguém. E nem precisa ganhar. É só empatar. Então, honestamente, talvez o mais realista seja a gente imaginar que o Fluminense não caia pela incompetência dos outros. Tipo, o Atlético Paranaense perca na última rodada do Atlético Mineiro, já seria suficiente. Ou que o Bragantino não consiga vencer em casa o Criciúma, já seria suficiente. Não precisa nem pontuar o Fluminense. Isso é o mais realista. Mas o mais digno, o que ficaria menos feio para o Fluminense, seria, de fato, se garantir pelas próprias forças. Era dizer, sair, passamos um vexame de quase ter sido rebaixados, mas, no fim das contas, nos livramos pelas nossas forças, pelo nosso resultado. E eu vou tentar acreditar nisso aí. Vou tentar me agarrar nisso aí, no improvável, no imponderável, no que parece ilógico nesse momento. Fé é o que nos restou. Pelo menos até domingo, 4 horas da tarde. Larga o like, gente. Se inscreve. Comenta aqui embaixo se você acredita, se você não acredita. Por onde o Fluminense deve se salvar ou não. E a gente se vê. Valeu.